O papel de gente, ele tem 22 anos de vida e ele é resultado da minha prática profissional. Eu tenho 30 anos de formada e eu trabalho desde antes da formatura com pacientes psiquiátricos, pacientes graves. O papel de gente foi uma solução, uma tecnologia nova que eu criei para poder pensar como que é a vida dessas pessoas fora do tratamento. O que a gente pode fazer para impulsionar uma qualidade de vida melhor e que esteja pautada nos sonhos, nos planos, nos objetivos, né? E aí com isso a gente acabou se transformando num produtor de brindes sustentáveis de referência para o mercado corporativo. É um tipo de trabalho que é feito com eles de bastante eficiência do ponto de vista terapêutico, né? Ainda hoje é inovador, né? Toda a proposta. E ele nasceu disso, da inquietação de não estar confortável dentro de um modelo terapêutico e de querer buscar um outro que pudesse ser mais eficiente. Então, a mostra Que Loucura é Essa? Ela é resultado desse trabalho com papel de gente, né? Então, a gente queria levar para fora o modelo dinâmico da proposta terapêutica do papel de gente. E chegou no momento que a gente falou assim, tem muita gente adoecendo nesse mundo, né? Tem muita gente comprometida emocionalmente, que não é um paciente grave como esse, mas que estão atingindo níveis de gravidade também bastante expressivos, né? Então a gente juntou com o desejo de mostrar nossa estratégia, de contar a história do papel de gente, porque ele estava fazendo 21 anos, então a idade dele, da liberdade dele. E aí se pensou em fazer uma exposição que tivesse vários anexos e que essa exposição ela disparasse a percepção de que a gente tem uma vida emocional, que essa vida emocional é na verdade a que rege absolutamente tudo, né? A qualidade das nossas relações, a qualidade da nossa produção, da relação de trabalho, da relação afetiva, familiar, então tudo vem dessa lente emocional que cada um de nós temos para a vida. E o túnel era central no sentido de que ela transmitia a questão central da exposição, né? Então, numa das paredes do túnel tinha um totem que estava colocando qual era essa questão central, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem 48% da população mundial sofrendo de algum tipo de transtorno emocional. Então, as duas perguntas que foram feitas para todas aquelas pessoas que estavam lá emprestando a sua imagem para isso foi: que loucura que é essa, né? E qual é o papel da gente nessa situação, nesse processo. Então, quando o túnel foi pensado uma situação que tivesse privacidade, mas que ao mesmo tempo fosse uma privacidade permeável, porque se você lembrar, o túnel ele deixava ver os pés das pessoas, né? Então as pernas, a metade das pernas das pessoas eram vistas. A ideia era pegar as pessoas da cidade de São Paulo respondendo também essas questões, então era o que você encontrava lá, né? E aquele burburinho que tinha lá dentro era proposital, na verdade era a reprodução da cidade. A cidade tem um burburinho muito grande, tem muito barulho, mas para você poder realmente ouvir uma pessoa, você tem que chegar perto. O Redário, ele na verdade tinha por objetivo ajudar a resgatar a criança interior. Então era um lugar mais lúdico, mais da brincadeira, da leveza. A grande verdade é que todos nós temos uma criança que segue com a gente o resto da vida, a criança que nós fomos no passado. Que a criança, na verdade, é aquela pureza, no sentido de que não tem interpretações sobre as coisas, né? A pureza da relação, a brincadeira, o afeto mais simples, né? As sensações mais simples, né? De simplesmente sentar, deitar numa rede e brincar com essa ideia de estar no meio da Avenida Paulista deitado numa rede, com luzinhas, com sininhos que balançam, né? Então essa que era a brincadeira do Redário. E ao mesmo tempo o nome dele na verdade não era Redário, era Rede de Redes. O Redário ele estava todo interligado, ele tinha só 3 peças soltas, o restante eram todas interligadas, né? E a brincadeira era as pessoas não usarem celular, perceberem essa conexão que a vida tem de alguma maneira, né?
Então, a árvore chama Árvore dos Caminhos. A gente se pautou na lenda da baobá para criar aquela árvore, que diz a lenda que a baobá é a árvore mais antiga da terra. Baobá é uma árvore que conta as histórias que vêm da terra, e que ela conta as histórias da nossa ancestralidade. Então a gente quis brincar um pouco com isso, com o lugar do terapeuta, do analisando, com o lugar da escuta, com o lugar do ouvir, esses lugares terapêuticos, né? E ela, dentro dela, eram contadas umas histórias. A gente coletou testemunhos de 11 pessoas. Essas pessoas contaram suas histórias emocionais, afetivas, né? E era o que a pessoa ouvia quando ela chegava perto da árvore. Então a proposta também era chegar perto da árvore, né? E poder ouvir essas histórias. Era 1h20 de histórias, né? Com todo tipo de questão, né? E a proposta era que as pessoas percebessem que às vezes você tem um problema e você acha que você é o único, e aí você não conta pra ninguém, tá sofrendo aquilo. Então a ideia é que essas histórias pudessem mostrar para as pessoas que se disponibilizassem a ouvir, que elas percebessem que tem muita gente vivendo coisas que é muito parecida uma com a outra, né? A gente nem sabe dizer como começou, mas uma pessoa pendurou um bilhete, sentiu necessidade de também deixar seu testemunho, e aí escreveu e pendurou, e aí a gente terminou a exposição com 1.720 bilhetes, né, que as pessoas penduraram em volta da árvore. Então o pulmão, ele era uma bolha de plástico, né, onde as pessoas eram conectadas por um peitoral, e esse peitoral captava a forma de respirar. Então as pessoas entravam, e a ideia é que entrassem 2 pessoas, que elas se conectassem entre si para fazer uma respiração compassada, e essa respiração ia gerar o movimento da bolha, né? Então a dificuldade toda que a gente observou nela foi de que as pessoas têm muita dificuldade de olhar uma no olho da outra e conectar a respiração no mesmo compasso para produzir o movimento que era o que todo mundo esperava ver, né, lá. Então foi bastante interessante ver as reações, né, a forma de apropriação da obra. O Labirinto da Vida, ele era uma estrutura composta por 20 portas. Dessas 20 portas, algumas se abriam, outras não. E o objetivo era exatamente isso, assim, né? Tem portas na vida que se abrem, tem outras que não. A exposição trabalhou com 4 valores humanos, que era desapego, prosperidade, conexão e compaixão. Nessa porta havia um convite para que as pessoas só entrassem nela de mãos dadas, e no fundo tinha uma janelinha em que as pessoas abriam e estava escrito a palavra compaixão, né, para entender no ato o que é compaixão. É você efetivamente dar a mão para o outro, você entender o outro a partir da perspectiva dele. Depois tinha uma outra porta, que era a porta do oráculo. Então o convite era para você conhecer o nosso oráculo, e tinha um gaveteirozinho com 3 gavetas. Cada gaveta dessa estava escrito os outros 3 valores humanos que a gente trabalhou. Então tinha a gaveta da prosperidade, a gaveta da conexão e a do desapego. E foi muito divertido, na verdade, porque os monitores estavam todos os dias contando que as pessoas estavam exercitando aquilo que fazia. Então, na da prosperidade, a gente achou muito dinheiro, muita gente deixava, e não era pouco, eram 5, 10 reais, sabe, assim, moedas também, mas assim, também deixaram bastante, né, bastante dinheiro, se pensar assim, né, o tamanho. É trabalhoso procurar patrocinador, especialmente num período como está aqui no país, né? Onde cultura, social, arte deixaram de ter qualquer importância. Então eu acho que foi um desafio muito grande, e ao mesmo tempo foi uma sorte muito grande. A Leroy dá essa oportunidade, ela patrocinou integralmente, né, cada centavo do valor. Isso foi perfeito, foi muito bacana por parte da Leroy ela topar essa empreitada com a gente, né? Não foi uma coisa, não é uma coisa habitual, mas é uma multinacional francesa, né? Então com um espírito um pouco mais aberto, né? E os temas eram de relevância, né? Sustentabilidade, saúde mental, saúde ambiental urbana e bem viver. Então eu acho que, e a Leroy tem um lema que é o planeta é nossa casa. Então as coisas
encontraram muita sinergia, né? Mas buscar patrocínio via lei de incentivo, aplicar o projeto, enfim, é trabalhoso, não é uma coisa simples, né? A segunda edição da exposição para acontecer em setembro do ano que vem, esperamos que seja no Conjunto Nacional também. A itinerância, a gente espera que o projeto saia em 8 itinerâncias até agosto do ano que vem, então estamos começando a trabalhar isso para poder estar em outros lugares, em outros estados também, não tem nenhuma discriminação de onde, como. E a gente tem um projeto ainda na lei que faz parte da mostra. A mostra, Que Loucura é Essa?, é composta por 2 projetos, né? E tem um segundo que a gente está vendo agora se consegue também fechar o patrocínio. Estamos torcendo aí para que feche e já comece ele também. Então tem bastante trabalho pela frente.